Mônica Simões, ao vivo, o caso Larissa Manoela agora. Localizado na casa dele agora e é um bilhete pedindo perdão. Danusa, meu amor, desculpa por tudo. É um bilhete no mínimo estranho. Nós, quanto advogados da família, nós vamos pedir para que esse bilhete também seja periciado, para que se apure aí qual que é a real intenção desse bilhete, se foi um pedido de desculpa, o que de fato foi. Fato é que uma criança de 10 anos morreu, foi assassinada com 16 facadas. Doutor Lucas, estamos ao vivo aqui no Balanço Geral, então o senhor está comentando que o Diego, o suspeito, o principal suspeito, padrasto da criança, escreveu um bilhete pedindo perdão à mãe da menina. Isso, tem um bilhete pedindo perdão, esse bilhete foi encontrado agora na casa do Diego, que é o principal suspeito, que está sendo averiguado, investigado pela polícia. Ele nega que esse bilhete seja um pedido de perdão, ele diz que foi por brigas anteriores, mas é muito estranho a gente entender que após um crime, que uma criança com 10 anos morre, é assassinada brutalmente com 16 facadas, aparece roupas que é muito parecida com a do vídeo. E agora aparece um bilhete na casa, é no mínimo estranho. Nós, quanto advogados, toda a bancada defensiva do escritório, advogados da família de Larissa, nós vamos pedir para que esse bilhete seja também periciado. Agora, em relação às roupas, doutor, que o senhor falou, então foram encontradas roupas muito parecidas com o homem que aparece no vídeo ali nos arredores da casa da Larissa. Muito parecida. É um capô, é um chinelo amarelo e é uma calça com listras. Então, tem imagens de segurança que aparece um homem de capô, com bigode, com a barba, com uma calça muito parecida com as calças que foram apreendidas hoje. Quem vai dizer se foi ou não foi é a perícia. Mas a gente acha que pode sim ser essa calça que foi usada pelo mesmo criminoso. Por isso prenderam o chinelo, Realmente, o Passaia, evidências, aprenderam o chinelo, agora encontraram na casa do Diego, o Passaia, roupas muito semelhantes com aquele vídeo que a polícia ainda não deu acesso à imprensa, mas que um homem fica ali rondando a casa da Larissa um pouco antes do crime ser cometido. Juntado no inquérito, percebe que tinha ali alguns desentendimentos, que a criança não aceitava o fim do relacionamento com o pai e que existia ali algumas brigas de casal. Então eles haviam brigado um pouco antes desse crime acontecer, né? Existia desentendimentos entre o Diego e a Danusa. Mas tão graves para isso acontecer? Não justifica. Uma criança morta com 16 facadas, eu acredito que briga nenhuma justifica uma barbaridade dessa. Qual a reação da mãe ao saber que pode ter sido de fato o padrasto? A mãe está em choque, não está conseguindo ainda se expressar, não está conseguindo ainda assimilar o que de fato aconteceu, porque você perdeu uma filha prematura, com 10 anos de idade, eu acredito que hoje essa mulher está em pé, é algo assim que não dá nem para a gente compreender, quanto pai, quanto mãe, a tamanha dor que a Danusa está sentindo hoje. Doutor, o Diego, quando chegou aqui à delegacia, a gente conversou com ele, ele disse que estaria trabalhando ali no momento do crime. Ele tem algum álibi? O senhor sabe de alguma coisa nesse sentido? Não consigo apresentar justificativa alguma nesse sentido. Ele apenas nega. Houve uma condução coercitiva, ele era para se apresentar aqui na delegacia e ele não veio? Ele havia passado o endereço para a autoridade policial, que era o endereço da casa da mãe dele, e omitiu para a autoridade policial o endereço de fato onde ele residia, que era uma casa alugada. Então hoje aqui, após aí o início das investigações, o delegado pediu para que a equipe fosse até lá e localizou esse novo endereço dele, onde estava a calça, a roupa, o bilhete, foi apreendido 2 facas também. Agora, doutor, a partir desse momento que encontra as roupas, que bate aí com a imagem do vídeo, há um pedido de prisão em andamento ou ainda não? Os advogados da família, nós pedimos para o delegado que fosse apresentado para a autoridade judiciária um pedido de prisão temporária. Pedido de prisão de 30 dias, que é a prisão temporária, para que as investigações possam caminhar com tranquilidade. Não sei se esse pedido vai ser aceito, possivelmente hoje à tarde nós tenhamos aí alguma informação. Só para a gente finalizar, doutor, como que era o relacionamento do Diego com a Larissa? Ele fala que era um relacionamento tranquilo.
A Larissa não está aqui hoje para dizer como que de fato era esse relacionamento. Uma coisa é aquilo que o adulto fala, uma outra coisa é aquilo que a criança poderia nos dizer aqui hoje. Ela não está aqui hoje, ela foi assassinada. A mãe ainda está conturbada com todas as informações. Eu acredito que esse relacionamento não era dos melhores, até porque tem imagens, tem mensagens de WhatsApp no celular da Danúzia, eles discutindo. Nós temos informações de que ele não aceitava, que a criança não aceitava o fim do relacionamento com o pai, então tudo pode ter acontecido. Agora, em relação à arma do crime, tem informação também que essa arma poderia ser da família, de uma coleção de armas. Isso procede, doutor? Foi encontrado alguma coisa em relação à arma? A polícia diz algo sobre isso? Ele tinha uma faca que ele deixava na casa da Danusa. Estranhamente, essa faca, após o crime, ela desapareceu. A faca era assim de Diego, cabo preto com uma bainha, e essa faca desapareceu. Então, assim, é no mínimo estranho. Possivelmente, essa faca tenha sido usada aí para o crime que ceifou a vida da menina Larissa. A ausência da arma do crime pode ser prejudicial nesse momento de investigação? Eu acredito que sim, só que só a ausência da arma não tem aí o condão de eximir ele ou qualquer pessoa da responsabilidade. Eu acho que o conjunto probatório pode ser provado por outros meios, prova testemunhal, a perícia, inclusive o chinelo. Se esse chinelo, imagina o Brasil que está assistindo, imagina esse chinelo se é constatado sangue da menina nele. Como que ele prova que não foi, se ele não esteve no local, uma vez que o chinelo pode ter sangue? Então, tudo isso a gente aguarda aí maiores informações que a perícia vai nos dizer o que de fato aconteceu. Há testemunhas que dizem ter visto ele passando no momento próximo ali de quando essa morte aconteceu, porque nós ouvimos alguns relatos de pessoas que teriam visto um homem com a mesma descrição dessa imagem da câmera de segurança. Essas testemunhas vão aparecer aqui na delegacia? Elas vão aparecer, acredito que não hoje, elas estão assustadas. É um crime de muita repercussão, eles moram em comunidade, estão todos assustados, mas eu acredito que para essa semana ainda eles podem sim aparecer aqui. Nós pedimos que pelo menos mais 2 testemunhas que viram um homem próximo à residência, com o capu, com as características, que fossem ouvidas aqui hoje ainda ou essa semana. Agora, doutor, essas 2 testemunhas, elas vão olhar para o Diego e vão falar se é ele ou não? Ele vai participar daquele reconhecimento ou não? Isso depende do entendimento da autoridade policial que está presidindo o inquérito. O pedido da defesa é que seja feito o reconhecimento. Então, hoje, o que mais tem para acontecer de desdobramento nesse caso, doutor? Tem um depoimento formal do Diego, tem um depoimento formal da Danúzia, a tia Regiane, ela já foi ouvida formalmente, o irmão que estava em Sorocaba, o Vinícius, foi ouvido também aqui hoje, vai ser ouvido formal, e a gente aguarda com toda a dor no coração, mas com toda a sede de justiça, que o nosso pedido de prisão temporária seja aceito pelo Poder Judiciário. Você acredita que isso possa acontecer ainda hoje? Ainda hoje. Nas próximas horas? Acredito que até o final do dia. Tá certo. Tá aí, doutor Lucas, viu, Passaia, falando com a gente, explicando toda essa situação. Você tem alguma pergunta aí do estúdio, Passaia? Ele está aqui do meu lado para a gente elucidar mais alguma situação? Ô Mônica, eu estava aqui conversando com o Lombardi, eu gostei demais do advogado porque ele consegue explicar de uma maneira bem fácil das pessoas entenderem, né? Alguns advogados falam com aquele juridiquês que atrapalha o entendimento, o doutor aí, eu acho que ele está de parabéns. Ele falou de uma coisa muito importante, o Lombardi também percebeu sobre isso, que quando esse padrasto foi dar um depoimento, imediatamente o delegado pegou e disse, você vai voltar descalço para casa porque eu estou aprendendo os seus chinelos. E ali, Lombardi, pode ser justamente o princípio do fim para o padrasto se ele tiver envolvimento nessa história, né? Porque ninguém está dizendo que o padrasto matou. O que nós estamos dizendo é que a polícia vê nele uma forte suspeita, né, Lombardi? Agora, e o advogado, Mônica, a gente pode perguntar para o advogado, essas roupas todas que foram apreendidas e o detalhe da faca. Essa faca é uma faca diferente. Eu sei muito bem que no Instituto Médico Legal, os médicos conseguem saber se uma faca similar como essa, que não foi encontrada, seria uma faca idêntica à de que matou a menina. Pergunta para o advogado, por favor.
Doutor, pergunta do Lombardi, agora do nosso estúdio. Foram encontradas roupas e a faca. Em relação à faca, no IML os peritos conseguem identificar se essa faca for de coleção, se os ferimentos foram feitos por essa faca ou por uma faca comum de cozinha? Consegue sim. Foram apreendidas, neste momento, 2 facas na casa dele. Não se sabe exatamente se essa foi a faca utilizada para o crime, mas a perícia consegue sim detectar e informar se de fato foi essa, se foi uma outra faca, se tem sangue na faca, sangue humano. Acho que isso é importante. E aí a perícia vai falar se sim ou não. Tá certo. Passaia, volto com você aí no estúdio. Uma outra pergunta, deixa eu aproveitar o advogado. Eu sei que isso é muito pessoal, mas você sabe perguntar de um jeitinho aí para ele responder. Ele já conversou com a mãe da Larissa, ok? Gostaria que ele falasse da mãe da Larissa. O que a mãe da Larissa pensa? Para a mãe da Larissa, o então companheiro, padrasto da menina, ele é culpado ou inocente dessa história? O que a mãe fala? Doutor, uma pergunta do Leandro Passaia, nosso apresentador lá no estúdio. O senhor já conversou com a mãe, a gente sabe que ela está muito abalada nesse momento, ainda está em estado de choque. Mas qual a consciência dela? O que ela acredita? Ela acredita que o padrasto possa ser sim o culpado? A autoridade policial fez uma pergunta, colocou alguns nomes. Perguntou para ela, olha, a possibilidade, seu coração como mãe, de afirmar que foi essa pessoa, aquela outra, de 0 a 100. Todas as pessoas, ela disse que a possibilidade de não ser era 100. Então pergunta do pai, pergunta do outro filho dela, que é o irmão da Larissa, faz algumas perguntas. E quando chega no Diego, o coração dela de mãe, ela diz, olha, eu não posso afirmar. A mãe, ela sente. Então, eu sei que o processo penal, o inquérito policial, é baseado em provas técnicas, provas periciais, mas fica essa dúvida no ar. Doutor, muito obrigada pela gentileza de ter conversado com a gente. Passaia, eu volto com você. Valeu, obrigado, doutor. Ele já ajudou a entender melhor a história, né?